Então tá. Olá, pessoal! Começa agora mais um Me Inclui Aí! Hoje eu vou entrevistar um cara que é um craque no futebol, mas não é um jogador, não. Ele é um craque no jornalismo esportivo, Vitor Guedes. Vitor, é um grande prazer te receber aqui no meu programa. Prazer é todo meu, Tabet. É um prazer falar com um estudante de jornalismo, né? Eu já fui estudante um dia, né? Quem olha assim, grisalho, acabado, velho, acho que a gente já nasceu com 43 anos, né? Mas eu já fui estudante de jornalismo, é sempre bom trocar essa bola com a nova geração, porque a gente acaba ouvindo as novas tendências, o que as pessoas pensam, né? E não fica parado no tempo. Jornalista, qualquer ser humano que fala assim, não tem mais nada que fazer ou provar, é melhor aposentar. Então, quando eu era estudante, eu gostava de falar com alguém da minha categoria, queria... Então, assim, sempre que tenho pedido de entrevista, TCC, alguma coisa que eu acho que o tema possa ajudar, também, quando fala muita cascata, eu já falo cascata do que eu faço. Eu topo fazer de boa, assim, fica à vontade para tocar bola, do seu ritmo e do seu jeito. Tá, vamos começar com as perguntas. O que te levou a seguir a carreira de jornalismo esportivo? E aonde você se formou? Eu me formei na Metodista, fui na Metodista em 95, né? Eu entrei direto com 18 anos. Tem muita gente que fala assim, eu não escolhi o jornalismo, eu não escolheu. Mentira, cascata. No meu caso, como 99% dos homens, né, meu filho hoje com 11 anos, de moleque eu jogava futebol, queria jogar futebol e tal, e eu não sabia o que eu queria ser, que profissão seguir e tal. Estava claro na minha cabeça, desde sempre, que se eu seguisse faculdade, seria um curso na área de humanas. Né? Eu sempre fui melhor e gostei mais, me interessei mais por português, literatura, história, e sempre odiei X, Y, Z, Pitágoras, o Exu do capeta, do maldito, eu não entendo nada disso aí. Hoje meu filho pede para mim ver lição de matemática, eu falo, eu já fiz a lição, mas na verdade eu tenho vergonha de falar que eu não sei fazer aquelas contas. Para mim, equação de primeiro grau é o mistério da fé. Então eu sabia que ia fazer algo ligado à área de humanas. Uhum. E muito próximo a me formar no colegial, né? Faz tanto tempo isso que era colegial, agora chama ensino médio, não é mais assim. Eu optei por jornalismo, era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, era uma das opções, a outra era história, por exemplo. Pensei em fazer história, pensei em fazer jornalismo, universidade. Não queria fazer cursinho, estudar 200 anos, eu queria entrar direto na faculdade. Então eu pensei em entrar direto. Assim. Então, na minha época, eu queria fazer direto e tal. E hoje tem muitas coisas de jornalismo, na minha época tinha poucas, né? Então, eu prestei nas que tinha em São Paulo tal, e prestei, por exemplo, no Mackenzie, que hoje, por exemplo, tem publicidade, tem jornalismo, eu prestei publicidade, que não tinha jornalismo, eu queria entrar. E entrei em 3 faculdades, né, no Metodista, onde eu fiz, no Mackenzie em publicidade, que não era a minha primeira opção, nem a segunda, e na São Judas, que era jornalismo também, e aí eu optei fazer jornalismo, que era a minha primeira opção mesmo. E na minha época, eu fiz algo que eu já fui professor de jornalismo durante 5 anos, esse ano não estou lecionando, e eu falo para os alunos jamais fazer, mas na minha época era uma opção. No nosso mundo pré-internet, ali, meio dos anos 90, internet incipiente, você entrava na área e você tinha meio que uma preferência entre impresso, TV ou rádio, e um pouco de área, né? E eu tinha uma preferência pessoal por impresso, era a minha vontade primeira, e nas minhas opções eu sonhava trabalhar ou com futebol, esporte é cascata, né? Futebol, ou com política. São os dois assuntos que eu muito me interessava. Sempre gostei desde criança das duas coisas. Poderia trabalhar em outras áreas, eu me recusaria em trabalhar com editoria de Fuxico, quem come quem, que aconteceu, essas coisas para mim me interessavam. Não estou minimizando, porque tem público para isso, tem gente que faz isso a sério, assim, mas assim, eu acho que a gente tem que escolher uma coisa que nos dê prazer e que acrescente. Isso deve ser muito frustrado em ter esse tipo de trabalho. E tem amigos meus e amigas que cobram essa área. Não estou minimizando nem tirando a importância. Só não é o que eu gostaria de fazer. E, apesar disso, meu primeiro emprego grande, assim, numa empresa maior, foi na Jovem Pan, numa rádio, como rádio escuta, que era um cargo de estagiário que nem existe mais, né? O que o rádio escuta faz hoje, vocês fazem com F5, né? Que era ligar em 100 delegacias, às vezes teve crime. Hoje você vai lá, entra lá no site do Copom, você pode dar um F5 e tem lá a lista dos BOs, né?
ligava em delegacia para saber se teve homicídio e tal, o que a gente chamava de checagem, né? Ouvia outras emissoras, eu estava na Jovem Pan, ouvia CBN, Bandeirantes, enfim. Na época ainda não existia Band News, Rádio Dourado. Comecei no jornalismo que a gente chama de geral, fazendo essas coisas e tal. E logo depois, ainda estudante, eu entrei no Lance, assim, também como estagiário. Então, eu trabalhava de manhã na Jovem Pan das 6 da meio-dia, no Lance das 2 até fechar o jornal, e oficialmente eu estaria na Metodista, que eu não estava, né? Eu estava trabalhando o dia inteiro. E dali, o Lance me contratou primeiro, e era um jornal impresso de esporte, que era a minha primeira opção. Então, a vida me levou ao jornalismo esportivo. Então, assim, era a minha primeira opção, mas uma coisa que eu sempre falo para os alunos, assim, na minha época já era assim, hoje muito pior. Se você quer vencer na nossa área, não se dê chance, não limite muito os seus leques. Tenha suas preferências, tenha seu objetivo, mas não fala assim, quero trabalhar na TV Globo, quero trabalhar na CBN, quero trabalhar, enfim, no Estadão. Você tem que dar mais opções, inclusive, e hoje, muito mais do que na minha época, não existe nenhum jornalista que não seja multiplataforma. Por exemplo, eu trabalho no Agora, só que na pandemia ninguém está comprando jornal, estão vendo o quê? Site. Na última Copa do Mundo que eu cobri do jornal, vocês estão falando com a equipe inteira do Jornal Agora São Paulo. Tinha 32 credenciais, foi uma divisão bastante equânime, do grupo bem justo. A Folha ficou com 31 e o Agora ficou comigo. Então, eu fiz a Copa do Mundo do Agora, só eu tinha credencial, e assim, eu entrevistei você. Ou eu tirava foto, eu não tinha foto do personagem, então eu tive que ser fotógrafo e repórter. Hoje, para trabalhar na Folha, a pessoa tem que gravar podcast, que é rádio. Tem que fazer vídeo para o YouTube da TV Folha, que é TV. Você escreve para o jornal. A última coisa que você faz é o texto que vai para a banca. O online hoje é mais importante do que o impresso. Então, a pessoa para trabalhar na Folha faz essas 4 coisas. O desemprego que teve na área, um bando de coisa que aconteceu na área, para trabalhar na televisão hoje, que era mais teto ultimamente, cada um fazia uma coisinha, o repórter escreve a própria passagem, grava, edita, muitas vezes está no local, a empresa manda só ele, tem que gravar para o grupo, escrever um texto, por exemplo, o cara é da Globo, tem que escrever para o Jornal Globo, fazer uma matéria para o Globo Esporte, entrar no ar na Rádio Globo do Rio, que é de São Paulo, morreu, enfim, o cara, hoje um jornalista, para sobreviver na profissão, ou ele é multiplataforma ou ele está morto. Então não temos mais jornalistas de texto, de vídeo, de imagem, de som, ou a gente faz tudo, ou pega um cara que, se você tiver o melhor texto, mas o José Carlos tem o melhor texto, mas ele não sabe gravar, ou ele é tímido, e o amigo dele não tem o melhor texto, mas tudo que der na mão dele ele se vira, o emprego vai ser desse cara. Então, assim, a dica que eu dou para todo estudante, sem dúvida nenhuma, hoje, deixou de ser um diferencial para ser condição obrigatória de sobrevivência na área, fazer tudo. E eu que sou velho, de uma geração, a última geração analógica, a última geração que não se formou no mundo digital, ou eu aprendi a fazer blog, podcast, YouTube, ou estaria fora do ar. É simples assim, ou você se renova e daqui 5 anos vão inventar alguma coisa que eu não sei nem o que você vai ter que fazer. E segue o jogo e vai Corinthians. Assim vai. Qual foi sua emoção de poder presenciar e trabalhar numa Copa do Mundo no seu país? Olha, eu vou te falar sinceramente, minha primeira Copa do Mundo em loco foi uma anterior na África, em 2010. Certo. Depois cobri a do Brasil em 2014. Sendo muito sincero, a de 2010 me emocionou muito mais. Porque eu gosto de história, foi uma oportunidade de conhecer o Soweto, ver um pós-apartheid muito recente, ou seja, um pós-oficial, mas na prática é uma coisa absolutamente escrota, nojenta, o racismo ali está no ar, você sente no ambiente, é uma coisa muito triste. Eu imagino que devia ser assim no Brasil, lá para o ano de 1900, assim, porque, enfim, logo após a abolição oficial da escravatura, é uma coisa muito difícil, mas eu que amo história, e como qualquer repórter, jornalista, quando começa a carreira forte, eu só cobri uma Copa, matei, sabe, foi uma coisa muito legal. 2014,
foi a segunda, não vou dizer que não foi legal, foi legal, mas assim, foram emoções muito mais profissionais do que pessoais. Foi muito mais uma coisa de um checklist, conheci esse lugar, conheci isso, fiz essa Copa, do que uma coisa de emoção mesmo minha. Foi muito emocionante ver a abertura da Copa em Itaquera, porque eu sou corintiano declarado, sou Zona Leste de adoção, não de nascimento, e amo essa região da cidade e uso isso com 20 anos como brincadeira. Nunca achei que isso um dia me levar tanto emprego. Eu brinco sempre que eu sou Zé, Zona Leste, e talvez por isso a Band News lembrou do meu nome. Uhum. E falar de uma região tão esquecida da cidade, além de ser o time do meu coração, me fez fazer um trabalho 3 anos na rádio, que foi um trabalho muito difícil de fazer, mas que me deu muito prazer profissional de fazer. E ver desde o começo, desde o primeiro estaca até o estádio ficar pronto, mentira que não ficou pronto, então foi uma emoção assim, nesse sentido, né? Mas assim, como torcedor de futebol, como pessoa física, eu me emociono muito mais com o meu time do que com a seleção brasileira já faz muito tempo, né? Inclusive eu não torço contra o Brasil, tem gente que torce contra, eu não torço contra. Na hora que começa o jogo eu torço, mas não mexe comigo como mexia no México Corinthians, enfim. Eu não uso jamais a camisa da seleção brasileira hoje em dia, para não ser confundido com bolsominion, com fascista, com doente. Eu tenho minhas posições políticas claras, bem claras, minhas posições. Então, assim, já que eles adotaram para ele aquele uniforme, e eu jamais usaria se eu fosse protestar contra a corrupção da CBF, eu acho meio bizarro, né? A mesma coisa que você defender a castidade e se vestir de titiolina, né? Você quer combater a corrupção com a camisa da CBF, é o Armagedon. Mas, enfim, foram emoções diferentes, triste e alegre, assim, uma coisa muito diferente durante a Copa funcionou, foi muito legal ver a emoção do povo na Copa do Mundo. Eu achei que ia ser uma coisa meio artificial, demorou muito para pegar o clima da Copa, assim, faltava dias e você não cheirava a Copa do Mundo. E quando começou a Copa do Mundo, né, eu fiz os 7 jogos do Brasil, viajei para o Nordeste, para Brasília, para Minas, enfim, onde o Brasil estava, o jornal optou em me colocar na cobertura do Brasil, nem seguir a seleção. Deu para sentir um clima de Copa do Mundo, as coisas funcionaram, mas assim, com muita tristeza também eu vi, assim, Itaquera, depois de 3 anos, está a mesma merda que era, o metrô continua o mesmo lixo, tem a mesma merda. Fortaleza, Castelão, onde eu fui os jogos lá, é muito periferia. Tava lindo a área onde a gente anda de hotel, assim, não tinha segurança, você andava tropeçado em guarda, mas você andava 500 metros para lá, era a comunidade muito carente, sem água, esgoto a céu aberto. Então perdemos mais uma oportunidade de fazer algo pelo povo brasileiro. Já era claro antes da Copa, né? Ficou claro na Copa e depois os escândalos começaram a aparecer. E vale para a Copa, para a PAN, para a Olimpíada, mais ou menos desde Adão e Eva, né? Acontece isso por aqui. Mas eu vejo isso com mais tristeza do que com alegria. Mas a emoção foi muito mais uma emoção egoísta, profissional, de você falar assim, um jogador começa a vida, assim, eu quero jogar na seleção, no Corinthians, ou no Flamengo, ou no Palmeiras, ou no Santos, e no Barcelona. Você começa a vida jornalista, vocês estão começando, imagina assim, eu quero trabalhar num grande veículo. Depois você quer trabalhar naquela leitura que você gosta mais. No meu caso, que amo futebol, e comecei a carreira no jornalismo esportivo, o que eu mais poderia sonhar na profissão era cobrir uma Copa do Mundo. Né? E cobrir também o Corinthians no Japão, que foi campeão. Tem uma coisa são 2 coisas que eu jamais vou esquecer, assim, como pessoa, como experiência de vida, coisas que o jornalismo me deu. Conhecer o Mandela, conhecer assim não, eu vi o Mandela de perto no estádio, aliás, eu vi no mesmo dia ele e a Shakira, foram emoções diferentes, mexeram comigo de formas diferentes, mas no mesmo dia, na final da Copa do Mundo. Então são coisas que o jornalismo me deu e em todas as coisas que a gente faz eu faria de novo. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à Copa de 2014. Quando o Neymar se machucou naquele jogo na Colômbia, você achou que o Brasil ia ganhar da Alemanha ou ia perder já? Cara, eu vou te falar, a seleção de 2014 não jogou nada a Copa inteira, né? Merecia perder para o Chile, teve aquela eu estava no estádio, e
Eu não lembro de verdade a minha sensação quando o Neymar se machucou. Obviamente, ele era o melhor jogador da seleção. Sim, disparado. Mas, assim, foi tudo tão patético, né? Até o final, aquela capa na Rússia, que o time que treinou na véspera foi um, jogou outro, assim. E, assim, time grande, quando joga em casa com a torcida, você sempre tem uma esperança que vai ganhar o jogo, né? Uhum. Então, assim, Brasil, Alemanha, Itália, Argentina são os 4 grandes do futebol, né? Sim. E Brasil mais do que Argentina. Assim, Brasil, Alemanha, Itália, talvez no Brasil é o único que vai em todas as Copas. Sim. Então, o vexame para o Brasil é cair nas oitavas, nas quartas, né? Não é um time que não vai ou cai na primeira fase nunca, né? Caiu na primeira fase só em meia-meia, faz tempo, né? O Pelé se machucou, Portugal. Mas jamais podia imaginar uma derrota, né? Eliminação para a Alemanha. 7-1, de forma nenhuma. Não lembro. Eu lembro que foi tudo feito para perder. A hora que entrou em campo, aquela coisa do Neymar, assim, ele nem estava jogando, jogadores com a bandeira. E, assim, foi absolutamente broxante o estádio, né? Eu tenho 43 anos, frequento estádio desde os 5, no primeiro jogo foi com 5 anos. Antes de ser repórter, eu sempre estive na arquibancada, vendo o jogo do time. E depois de formado e trabalhar na área, eu gosto sempre que posso estar no estádio fazendo jogo, porque eu acho que não tem nada a ver você cumprir o jogo pela televisão do que no estádio. O cheiro da grama, o clima, a temperatura, os personagens, né? E assim, e é uma coisa absolutamente fake, né? Metade que estava lá não sabia o que estava acontecendo. Era a cara que estava lá para catar a mulher, era a menina para tirar foto para sair, para aparecer na selfie. Era uma coisa assim, sabe? Você tá, uma balada de playboy que o pessoal ganhou entrada VIP, assim, Maresias, não pegou ninguém, vamos pro Sirene. Assim, era algo assim, vai ter um jogo lá, assim. Então, assim, eu como corintiano, já vi meu time ganhar de 7-1 também do Santos, estava no estádio Corinthians. Mas, assim, quando você começa a ganhar de goleada ou perder, o estádio pulsa, delira, fica indignado, quer bater, vai embora, né? Então, assim, eu falei assim, pouco, assim não está acontecendo nada, assim. Porque as pessoas que estavam lá não eram torcedores de futebol. Né? Primeiro que o ingresso é absolutamente caro. Segundo que a FIFA distribui, assim, mais da metade para patrocinador. Então, as empresas distribuem para clientes, que distribuem... Então, são pessoas que se mataram para comprar ingresso, eu paguei caríssimo, eu quero curtir o jogo. Era uma coisa, assim, meio que plateia, absolutamente plateia. Aquela coisa que se ganhar, aplaude, se perder, vaia, mas, assim, não havia motivo para ficar triste. A torcida não estava triste. Um ou outro ali, muito mais para aparecer na televisão, sabe? Quando olhava e fazia aquela cara, você via que era totalmente falsa. Aqueles caras lá em campo não me representavam. Eu estava há um mês cobrindo seleção, as entrevistas eram patéticas, falavam bobagem, não mostravam nenhuma noção de realidade. Você ia lá em Teresópolis, tinha gente ali popular, porque as pessoas que não podem comprar ingresso para no jogo queriam ver os jogadores, tinha popular, assim, eles faziam questão absoluta de ser antipáticos, de não passar na frente de ninguém, de não dar autógrafo, não fazer com ninguém. Enquanto a Alemanha estava na Bahia, sem camisa, tirando foto com caiçara, com a população local, brincando. Os holandeses com as mulheres na concentração, enfim. O Brasil com aquela coisa assim, que parecia, sabe, soldados em guerra, ninguém pode encostar nos senhores soldados. E, assim, um nojo, assim, uma arrogância. Não me representava como pessoa, como ideias. O Felipão, uma pessoa que foi campeão em 2002, mas é uma pessoa que dá entrevista e defende Pinochet, elogia a CBF. Então, assim, quando tudo aquilo não te representa, na hora você torce que você é brasileiro, é jornalista, se ganhar, você vai fazer o quê? Não é coisa assim, com 5 anos, eu tinha 5 anos, minha primeira lembrança do futebol, exatamente a tragédia de Sarriá, Brasil perdeu para a Itália. Eu lembro da casa que eu estava com meu pai, minha mãe, meus primos, meus tios. Eu lembro de ter chorado na vitória da Itália. Não lembro do jogo, eu lembro agora porque eu revi 200 vezes, mas eu lembro do dia, de estar a família, de como eu reagi com a derrota. Tinha 5 anos. Assim. E em 2010 eu lembro muito mais, 14, desculpa, com quem eu estava, dos jornalistas, do que eu escrevi. A preocupação era mudar tudo, porque assim, a Copa acaba, é tudo no limite, né? Pegar roupa no hotel, viajar
viajar para lá e para cá, e estava toda a programação para ir para o Rio, fazer o Brasil na final, Maracanã, teve que mudar para ir para Brasília, fazer terceiro e quarto, tipo, decidir burocracia e outra. A questão prática, você começa praticamente, um jornal para fechar, que esses loucos chamam 7-1. Só que é o seguinte, eu tenho hora para fechar o jornal, eu tenho que ir pro hotel, pegar minhas coisas, tenho que viajar, tenho que mudar minha passagem, e eles vão ter que decidir, e aí, alemão, vai mandar 3 páginas, 4, 5, o que vocês querem? Porque assim, estava programado um jornal para vitória e para derrota, mais ou menos, se ganhar tem tantas páginas, se perder tantas, você vai fazer isso. Só que assim, ninguém programou Apocalipse, Now, Redux, Sum, 7-1, assim, né? Sim. É uma coisa que... E aí cai anúncio, entra anúncio, e você fica vendido, né? Aí a pessoa tem a ideia, falta 5 minutos. Era muito mais uma questão, o que eu faço agora para cumprir minha obrigação profissional de mandar os textos a tempo de ir para a banca. Vamos para a próxima pergunta. Você é um corintiano roxo. Quando começou essa paixão pelo Timão? Na maternidade, nasci, tava lá a camisa estampada do meu pai, né? Uhum. Eu nasci, meu pai é corintiano, eu sou corintiano por causa do meu pai. Eu nasci, meu pai colocou a camisa na maternidade, como eu fiz com meu filho, e muita gente faz isso, né? E eu não me lembro da minha vida sem o Corinthians. Quando eu comecei a entender a vida, eu já era corintiano. Não sei quando, e como eu fiz com meu filho, assim, na minha vida, eu sou de uma família majoritariamente de direita, como é a classe média paulistana, em média, estatisticamente falando, e sou, até minha visão de mundo mais de esquerda, óbvio que não tem a ver com o Corinthians só, mas eu com 5 anos que sabia o que era democracia, sem entender hoje o que é democracia, mas por causa do Sócrates, a democracia corintiana, que na primeira lembrança de futebol é o Brasil, Itália e Corinthians e São Paulo na final. Então, assim, eu quis saber o que era democracia por causa do Corinthians. Eu gosto da Rita Lee até hoje, mas minha primeira lembrança é ela num show, Vladimir e Sócrates com a camisa do Corinthians. Eu nunca fui racista, eu nunca fui coisa assim, elitista, e sou um cara de classe média, classe média alta, porque na minha bolha ali, classe média paulistana, a maioria é branca e tal, mas como eu jogava futebol, inclusive eu joguei no Corinthians, ia sempre no jogo, tinha muitos amigos negros. Quando eu fui entender o que era racismo, que tinha, quando você vai... Porque ninguém nasce racista, né? Esse não manda, né? Eu fui entender o que era isso, eu já convivia com pessoas, já tinha amigos que jogavam bola comigo, que já tinham dormido em casa, eu já tinha dormido na casa deles, né? Então, Corinthians meu filho chama Basílio por causa do Corinthians. Eu moro em São Paulo, nasci na Zona Sul, no bairro de Vila Mascote, porque desde criança eu vinha para cá para jogar, treinar, minha tia mora para de cá, eu sempre gostei dessa região desde criança, tem muito a ver com o Corinthians, né? Meu filho hoje eu nem sou católico, eu sou espírita, mas enfim, meu filho foi batizado na Capela São Jorge no Corinthians. Minha festa de casamento foi eu não uso verde nem com um revólver na cabeça, quer dizer, minha visão de mundo tem a ver com o Corinthians, e minha paixão por futebol veio do Corinthians, né? Eu amo futebol hoje, meu filho ama, eu vejo futebol alemão, espanhol, inglês, segunda divisão, se tiver passando de futebol eu assisto, mas minha paixão não era pelo futebol. Minha paixão era esperar meu pai chegar em casa, não era nem para ver futebol, era para ouvir o jogo do Corinthians. Passava na TV aberta, que só tinha TV aberta, né? No canal 5, era 5, uma vez por mês. Então, minha lembrança, eu acho que time de futebol tem muito a ver com família, com ligação familiar. Uhum. Eu brinco muito, minha irmã é jornalista esportiva também, e ela é muito feminista, e ela fala que eu sou machista por dizer isso. Eu acho, ela pode falar o que ela quiser, eu continuo achando, ela me xinga de machista por essa opinião específica. Eu acho que a mulher tem o peito para dar para o filho. Nosso peito, nossa amamentação com o filho é o time, para quem gosta. Para quem não gosta, não, mas para quem gosta. Então, homem, você tem mais tosco, tem mais vergonha de abraçar, beijar, é mais machão. Aí, quando sai o gol, é motivo de você abraçar o pai, chorar, xingar. É um motivo de você se encontrar para ver o jogo naquele horário junto com o seu pai, ou com o seu irmão mais velho, com o seu irmão mais novo, ou com o seu tio.
É um motivo para você aprender desde cedo que ganha e perde quando aguentar. Né? Tem que, não quer ir vai na escola aguentar o vizinho encher o saco que perdeu, ou zoar porque ganhou. E eu sempre respeitei tudo isso, que meus amigos são paulinos e palmeirenses, tem sangue pouco, né? Mas tem também santista, né? Pouco, né? Quando nasce o filho do amigo meu que gosta de futebol como eu, que torce pro meu time, eu jamais dou a camisa ou não dou nada, ou sair pela minha cabeça, chegar em casa aqui, meu filho está sendo para outro time, ou eu não poder ir no domingo ter uma alegria de ir com ele no jogo torcer para o meu time. Então, assim, eu vejo que o futebol nessa, assim, é muito diferente de imbecilidade, você bater, você querer agredir. Não sei se porque minha mãe é São Paulina, minha avó é palmeirense, meus avós paternos torciam tudo para a Lusa, meu pai é português, né? Ele veio para o Brasil muito criança, a família toda ser portuguesa, e para o Porto, ele é do contra, Corinthians e Benfica. Então, por ter essa coisa na escola, meus amigos de infância eram absolutamente sortidos, assim, tinha de todos os times. Então, nunca foi problema para mim respeitar. Era muito mais a coisa de você querer ganhar e gozar, né? E era um mundo melhor. Assim. O jogador de futebol mandava você calar a boca, você não ia quebrar o estádio. Você não ganhava, você zoava. E aí inventaram torcida única, inventaram aberração. As pessoas, meu filho tem uma preocupação com ele seriamente em relação a isso, a geração dele, porque ele nunca viu ninguém no estádio zoar. Porque quando sai gol, só tem o seu time, e quando não sai, o outro tem que falar, porque é torcida única. Uhum. Então você cria uma geração de melindrados, de uma geração que não sabe ouvir não. Eu acho que o futebol teve um papel na minha vida fundamental em tudo. Da minha ligação familiar, essa coisa que eu sou um cara um pouco família, de gostar de almoçar todo domingo na minha tia até hoje, de falar com o pai, de sentar junto, de querer ver o jogo com meu filho quando eu não posso porque eu trabalho com isso, então quase sempre no final do jogo eu estou no estádio, na redação, mas enfim. Essas coisas, o futebol me ensinou o prazer de fazer parte da família, meu lado brincalhão de zoar e aguentar a gozação, a minha visão de mundo progressista tem a ver com o time do meu coração. Enfim, o futebol só me deu alegria e a minha profissão, porque se eu não amasse futebol, eu jamais conseguiria trabalhar com isso. Queria te perguntar, qual foi a sensação de ver o Corinthians lá no Japão? Cara, orgasmo, né? Não, porque ainda assim, de verdade, orgasmo você vai ter alguns na vida. Esse eu não sei se foi o único. Então, eu vou te falar que foi bom pra caralho. Assim, foi tudo, cara. Meu filho faz aniversário dia 10 de dezembro. Sim. Eu viajei dia 1 ou dia 2 para lá, no jogo foi dia 16 de dezembro. Teve a semifinal dia 11 ou 12. Então, foi o primeiro aniversário que passei com ele. Foi profissionalmente muito difícil. Uma cobertura muito difícil para o jornal, porque você trabalha com 12 horas de fuso horário. Eu estava sozinho no jornal popular, como agora, onde pro Agora São Paulo, o Corinthians, é como se fosse o governo federal para a Folha de São Paulo. Assim, o carro-chefe do jornal, o jornal popular é Corinthians e INSS, assim, a cobertura muito extensa. Eu sozinho, quando eu ia ter uma ideia, daqui 5 horas a TV já passou para o Brasil, e eu nem fui dormir lá, e as pessoas já estão acordando aqui. E era muita assim, paz para fechar. Cheguei a pegar menos 4 graus na semifinal, muito. Nossa. Enfim, eu não sou muito meio moda da geração mais nova, meu filho adora, por exemplo, mas eu sou uma geração com pintoresmo, né? Não sou geração essas frescuras aí de pauzinho, e não comia nada disso aí. Tive que me virar lá. Hoje eu até como, por causa do filho faz você fazer cada coisa. Mas não era meu hábito, assim, alimentar. Uhum. Eu me surpreendi muito com o inglês, assim. O inglês não é bom, é uma deficiência que eu tenho, mas o inglês do Japão é inexistente. Eles não falam nada, eles não falam número 1 do Big Mac. Uhum. Eu tinha uma visão estereotipada daqueles, nossa, que imaginam o japonês da classe que fala tudo, passa no i. Eles não falam inglês, é raríssimo um japonês que fala inglês. Uhum. Então é tudo por foto, e assim, um alfabeto que é impossível você entender, né? Desenho na letra. Sim. Mas a emoção no dia de ganhar assim, cara,
eu chorei poucas vezes no estádio trabalhando, né? Uhum. Esse dia eu chorei. Eu chorei muito. E eu não vou chorar aqui agora, vamos segurar. Quando eu lembro, às vezes eu choro. Eu tava com muita saudade do meu filho. E aí, acabou o jogo, eu não conseguia ligar em casa. Eu queria ligar em casa para falar com... Não existia ainda chamada de vídeo. Tinha já o WhatsApp, não lembro se já tinha em 2002 o WhatsApp, mas enfim, tinha internet, era fácil a comunicação, mas eu não tinha, por exemplo, eu não falava comunicação por WhatsApp. Então, assim, tinha que ter Skype, na época era CQC, sei lá, uma coisa assim. E eu não conseguia ali, na hora não estava conseguindo falar em casa, não conseguia falar em casa, já existia Facebook, eu tinha Facebook. E aí minha esposa postou uma foto do meu filho com minha camisa. Ele deve ter mais ou menos umas 818 camisas do Corinthians, que tá Basílio, número 8, do Basílio. Você tava com a minha, assim, né? Parecia um vestido, né? Ele quis assistir o jogo com a minha camisa. E a hora que eu vi aquela cena, foi muito, muito, muito... E assim, eu sou corintiano muito pelo povo, né? Corintiano tem isso, né? De ser autossuficiente, os outros estão nem aí. Pra gente vale paulista. Essa coisa de conquistar o mundo é coisa de São Paulino, jogar o hora. A gente gosta da gente, de ver povo, de ver estádio lotado, de comemorar ele. E, cara, primeiro jogo ali, que você vê 30 mil pessoas, que você vê Toyota, que é a Copa Nagoya, onde foi o primeiro jogo, a semifinal, a final foi Yokohama, parecia Charles Miller. Começava a vir gente de qualquer lugar. E aquilo lá não é Rio de Janeiro, é Japão. Tem nego que tá pagando até hoje a passagem. Um puta frio desgraçado, nego de regata que não vai Corinthians. Assim. O japonesado não entendeu nada. Então, assim, aquelas cenas foram muito, assim, mais que o jogo até. Os personagens, o corintianismo, assim, as pessoas que se matam. Porque, assim, tinha mais da metade não era gente de São Paulo. Tinha corintiano da Austrália, Nova York, gente bem de vida que torce pro Corinthians e que se programou para ir. Mas tem uns malucos lá, e que os caras para ir lá, não sei o que eles... Tipo, vendeu, até hoje não mora em casa própria, vendeu o carro da mãe, assim. Aí você vê o valor que o time tem para uma pessoa, né? Então, assim, você registrar um momento que, assim, isso foi 2012, nós estamos em 2020. 8 anos depois, nenhum brasileiro ganhou. Não sei se vai ganhar de novo. Já era uma diferença grande econômica e só aumentou essa distância. Então, assim, talvez eu tenha visto a última vitória de um time sul-americano. Até hoje mas só aumentou absurdamente a distância. O Corinthians ganhou o ano antes, 2009, se não me engano, ganhou o Inter. O São Paulo ganhou em 2005. E não faz nada, só europeu. Assim, e agora, desde 12, assim, a tendência é que não aconteça mais. Pode ser que mude tudo, mas enfim, não é a tendência. Aqui a América do Sul pode ter uma economia forte como a Europa. Então tem a questão histórica, a questão profissional, a questão familiar, a questão emotiva de um menino com 5 anos, lembra do primeiro título, está lá fazendo uma coisa que não esteja mais de novo. Então, foi algo muito acima foi muito emocionante. Olha, tô achando que tão cedo vai ganhar um brasileiro de novo. Concordo com você. De tão fanático, você deu a seu filho o nome do craque Basílio, o Pé de Anjo. Conte pra gente nos porquê. Bom, vamos lá. Na verdade, eu não sou corintiano, eu sou jornalista, às vezes eu não tenho time, eu escondo muito no time. Isso é verdade, eu sou formado em jornalismo pela Metodista e fiz pós-graduação na Metodista também em português, língua e literatura. Eu gosto muito de literatura. Minha paixão por literatura é tão grande, e sou filho de português, que quis homenagear a personagem de Eça de Queiroz, Basílio, do livro O Primo Basílio. Na verdade, não tem nada disso. Eu nasci em 77, isso tudo que eu falei é verdade. Sou filho de português, fiz pós em literatura, mas não tem nada a ver com Eça de Queiroz, nem, enfim. Nasci em 77, que é o ano do gol do Basílio. Eu sou de 26 de janeiro, o título foi em 13 de outubro. Eu tinha 8 meses e 17 dias, eu lembro como se fosse hoje, aquele gol. E desde muito cedo, 12 anos, 11, ele tivesse um filho chamado Basílio. E as pessoas falavam assim, alemão, os amigos chamam de alemão, né? Alemão tá brincando. E assim, nunca mudei de ideia, né? E a partir daí, desde a minha primeira relação sexual,
toda mulher que saiu comigo, assim você chama. Se engravidava, chamava Basílio. Todas foram informadas, né? Eu casei com a minha esposa em 2000, e agora as coisas sucedem, é um problema. Eu casei com a minha esposa em 2003, e o Basílio nasceu em dezembro de 2008, né? E a gente começou a namorar em 97. Então ela teve 11 anos aí para entender isso. Então quando engravidou, assim, não vou nem discutir com você. Você foi avisado em 97, eu não vem encher meu saco. E no começo ela ficou assim, não gostava, né? Uhum. E a minha única coisa, meu único problema com o nome era isso, coisa que eu queria um nome que mesmo que as pessoas falassem, escrevesse certo em português. Eu não gosto de nome com junção de 3 palavras, com 30H, 15Y. E Basílio é um nome que existe, é um nome comum em Portugal, tão comum que o personagem que eu citei é português, né? No Brasil, quase todos os Basílios que tem não é nome, é sobrenome, inclusive o Basílio, o jogador. Acho que só eu e ele sabemos disso. O nome dele é João Roberto Basílio, no caso ele é sobrenome. Mas é um nome que, assim, bom, é um nome que existe, no que eu inventei, escreve em português, não é uma aberração. E desde muito cedo eu falava de criança, o Baso, já tem apelido, desde que eu tenho uns anos ele já tinha apelido. E para minha muita alegria, assim, ele ama o nome dele, adora o nome dele. E a família, que nunca foi muito com a cara, né? Também caguei, né? Porque as pessoas engravidam perguntam o nome vão dar, né? Então, o problema máximo de conhecer é o nome do Léo. O resto eu tô... Mas as pessoas se acostumam, né, com nomes. A minha família hoje, todos gostam do nome, né? E o Basílio, jogador, que eu só conhecia como jornalista de entrevistar, todo 3 de outubro você liga em entrevista, né? Por causa da data, visto em jogos para fazer matéria e tal. Virou amigo pessoal, assim, era uma relação profissional, demora razoavelmente perto de casa. Foi no batizado, que foi na Cidade de São Jorge, foi todos os aniversários que eu fiz no meu filho, 1 ano, 3, 5, 7. Um dia ele me ligou, o Basílio tinha 2 ou 3 anos, 2 para 3 anos. Ah, Vitão, então você pode vir aqui? Ele tinha um Basílio de Basilinho, tem um negócio de Basilinho. E aí ele mandou fazer uma camisa igual, 57 réplica, assinada com o filho, assim. Aí virou uma coisa assim, né, que eu tinha um medo que eu tinha, não se configurou assim. Meu filho ama o nome dele e só trouxe coisas boas, assim. E assim, é uma criança sem xará, né? Eu vou na escola, né? Tem 38 Valentina, 78 Manuela, 15 Arthur. Então você vai lá pegar o filho, né? Chama o microfone, né? Arthur Nascimento, Arthur Silva, Beatriz Souza, Basílio. Só fala Basílio porque não tem outro, não tem xará, tá fácil. Eu quero que meus filhos chamem Rogério Ceni. Eu quero ter filho homem. 2, aliás. Rogério Ceni e Cristiano Ronaldo. Mas Ceni é... Você botou o Ceni também ou só o Rogério? Não, Rogério Ceni. Você botou o Rogério Ceni? Lógico. Não. Eu, como botei Basílio, não vou nem comentar. Não posso criticar. Bom, Rogério Ceni, mano, vocês devem odiar por causa do 100º gol. Nas contas dele, não, eu odeio. Ele me deu muito mais alegria do que tristeza. Isso é comprovado numericamente, né? Aliás, eu tenho muita dificuldade com São Paulo. Minha mãe é São Paulina, agora meu filho. E porque, assim, sou um pai muito disciplinado, né? Disciplinador. Quero ensinar que se ganha, se perde, né? Meu filho acha que é mentira que já perdeu pro São Paulo. Ele acha que é mentira, lenda, porque ele nasceu em 2008, ele não sabe o que é isso, né? Porque perdeu um mata-mata em 2000, ele acha que é brincadeira, assim, que um dia pode perder. Fala, não, filho, pode, futebol. Pai. Então, eu tô brincando, mas eu lembro que teve um Corinthians de São Paulo, que eu trabalhei de casa, eu não fui no estádio, por questões burocráticas. Era esse jogo 9h45 da noite, que se vai pros pênaltis, como foi, não tem hora para acabar, e no estádio caiu a internet, você não consegue mandar matéria, é muito apertado. Sim. E o Corinthians ganhou do São Paulo, excepcionalmente dessa vez, acontece raramente o Corinthians eliminar o São Paulo, assim, né? E aí o Corinthians ganhou, porque ele tinha perdido no Morumbi de 1-0, precisava ganhar o jogo por 2 gols ou ganhar o jogo para prorrogação. E estava 45 do segundo tempo, estava 0-0. E aí eu comecei a escrever o texto, né, com o horário para fechar, né, o São Paulo ganhou e tal. E meu filho tranquilo, assim, eu falei, Basílio, você não tá nervoso? Pai, é o São Paulo. Moleque. E aí bateu o escanteio e o Rodriguinho fez o gol, né?
Aí eu falei assim, pai, é o São Paulo, o Corinthians não perde pro São Paulo. E, assim, um dia vai perder, não sei quantos anos ele vai ter, se eu já vou ser avô também, mas acontece, futebol tem essas coisas, se ganha, se perde, né? Tá tudo certo. Tá. Mas Você assim, o São fez Paulo tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o irmão do Sócrates. Sempre me defendeu. Raí. Muita gente boa. Mas... Tá. Aliás, eu trabalho com o Raí do Band Esportes, será que ele é São Paulino? O pai dele também era. Tem um ótimo jornalista da Safra Nova, Raí Monteiro. São Paulino, o pai dele botou esse nome por causa do Raí. Para fechar essa pergunta, e a gente para a próxima, queria saber. Eu vi que na semana passada você foi no Bata Amigos do Neto. O que você acha do craque Neto? Eu faço há 2 anos e meio o programa, né? Sou comentarista fixo, eu fiquei 2 meses agora sem fazer por causa da pandemia. Já voltamos no passado fixamente. Cara, o Neto foi um grande ídolo que eu tive, né? Eu sou de 77, 90 foi o primeiro brasileiro, 13 anos. A maioria dos torcedores de futebol, o auge do fanatismo, ali, final de infância e pré-adolescência, né? Onde a sua vida praticamente é futebol. Nunca deixei de torcer, mas hoje em dia eu tenho um filho para criar, tenho um trabalho, tenho conta. Futebol também é legal, né? Mas com 12, 9 anos, o futebol é praticamente o que existe, né? Você, preocupação de pagar a conta do seu pai, da comida da família, enfim. E aquele título 90, quem deu para o Corinthians foi o Neto, né? Praticamente sozinho. E eu me dou muito bem com ele. Ele tem aquele jeito louco dele, assim, papo estranho e tal. Mas o Neto, eu gosto de qualquer pessoa que não é personagem. Assim. E aí, trabalhando com ele, eu percebi que ele não é personagem. Né? Ele é daquele jeito dele, assim. Mas ele trata na emissora, por exemplo, o dono da emissora igual ele trata a faxineira. Assim, a brincadeira é igual, a jeito de zoar igual, a jeito de xingar igual. Então você vê que é uma pessoa... E agora, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia, e a gente combinou hoje, inclusive, vamos fazer sexta-feira agora, não estou falando por mim, não, mas partiu dele a ideia, e eu sou mais um que resolvi participar e ajudar. Partiu dele fazer uma vaquinha lá na equipe e pedir doação publicamente para conseguir cobertor para levar para morador de rua. Assim, ele tem esse lado dele, assim, que é muito... E, assim, e eu sou uma pessoa que sou muito grato, né? Não conhecia, assim, fui um dia participar como convidado, como jornalista acontece, ele gostou, me convidou para participar do programa como fixo. Enfim, pessoas que gostam de você, te abrem espaço, assim, te dão oportunidade, assim, a gente discorda muito no ar de quase tudo. Eu nunca aconteceu ele falar assim, não gostei do que você falou, mas você não fala mais, assim, ele é o dono do programa, ele fala o que ele quer, mas assim, nunca aconteceu dele ficar de pico depois, ou pedir para não falar, ou me dar uma tesourada, uma secada, porque eu dei uma opinião exatamente oposta do que ele achou, do que ele falou. E isso é uma coisa que eu respeito muito. Olha, a próxima pergunta é muito bacana. É assim, você fez um time com os melhores jogadores com seu filho. O seu filho viu jogar. Como você escolheu? Não, eu usei como critério. Primeiro é o seguinte, né? Temos que nos reinventar. Eu sou um jornalista de esportes, uma coluna diária, no mundo que não tem futebol há 100 dias. Então você tem que escrever 100 dias sobre futebol sem futebol. Então eu fiz assim o máximo de coisas possíveis, tentando o máximo ser agradável ao leitor, fazer algo diferente, né? E meu filho nasceu em dezembro de 2008, então usei como critério ali 2009 para cá, porque também coincide com o retorno do Corinthians à Série A. Meu filho nasceu em dezembro, o Corinthians subiu ali em novembro, outubro. Então o Corinthians caiu em 2007, 2008 jogou a Série B, então 2009 para cá, eu fiz essa brincadeira com meu filho, mas na verdade foi a seleção da reconstrução. Né? O Corinthians saiu da Série B para ser campeão do mundo em 5 anos. Né? Caiu em dezembro de 2007, foi bicampeão em dezembro de 2012. Então eu brinquei com o meu filho de dezembro de 2008, porque na verdade, em 2009 veio a volta do Corinthians da Série A e foi a reconstrução com o Ronaldo. Então, na verdade, eu usei meu filho para brincar, porque eu escrevo no Agora desde 2001, desde 2006 nessa coluna. O leitor do Agora é muito fiel, o leitor do Jornal Diário, né? Então ele já sempre sabe que eu brinco com o nome do meu filho. Então eu usei a data de aniversário dele, que na verdade, foi a seleção da reconstrução. Aí o critério é absolutamente subjetivo. O futebol
a nova geração, não só a nova coisa que eu gosto, é de traduzir futebol só com números, né? Eu acho que o futebol tem subjetividade mesmo, tem coisas que não se traduz com números, né? O cara pode fazer 50 gols e perder o gol do título, né? O cara só fez o gol, o time foi campeão do gol dele, obrigado por nada. Então, assim, meu jeito de ver futebol, eu sempre levo em consideração a idolatria, a paixão que o corintiano é muito Birubiru, Ezequiel, que não foram craques, né? Mas o Birubiru tem uma história muito boa, que é do Ricardinho, por exemplo, que é um jogador muito superior, jogou Copa do Mundo. Então, ali aí, tempo, a identificação com a camisa, idolatria com a torcida e qualidade técnica. Assim, desse período, com a rotatividade que tem, teve posições que tiveram vários jogadores. Se são feitos ao gol, como o Cássio entrou em 2012 está até hoje, e o Fagner e o Alessandro, lateral direita, que foram poucos, o resto teve 200 jogadores. Então, assim, os empates foi quem foi mais campeão, quem ficou mais tempo, quem a torcida gosta mais. Mas não há uma ciência exata, uma tabela de Excel. Tem muito de subjetividade. E nessas coisas é mais fácil fazer do seu time de coração. Tem coisas que não faz diferença, você criticar já uma atuação específica. Mas você levar em conta o contexto histórico, o que a torcida sente, porque às vezes você vai num jogo assim, a torcida diz que não joga nada. Mas assim, o estádio vibra, cheira diferente. Então assim, tem uma identificação com a torcida, isso é importante. Então assim, é muito subjetivo, não dá para me mensurar mas assim, basicamente tempo, títulos, identificação, se é traído ou não, se trocou o time pelo rival, não aparece. Assim, são coisas que não dá para medir numa tabela de Excel, mas é subjetivo. Você falou no Cássio, até hoje eu lembro daquela defesa contra o Vasco. Foi ali que eu falei que o Corinthians ia ser campeão da Libertadores. Diego Souza, ele é o ídolo eterno. Estava na Pacaembu, né? Aquela Libertadores eu cobri todos os jogos do Corinthians no Pacaembu, não todos como visitante, mas todos no Pacaembu, inclusive o jogo contra o Vasco, que foi para mim mais difícil que Santos e Boca. Foi o confronto mais equilibrado. Tá, vamos para a próxima pergunta. Na sua opinião, qual o melhor técnico do mundo? Não sei se é o melhor, mas é o melhor, o Guardiola. Mas, assim, técnicos que mudaram a história do futebol. De anos e anos acontece, é muito raro. Por exemplo, Mourinho ganhou muito, hoje está uma fase péssima, mas não mudou a história do futebol. O Guardiola mudou o jeito de jogar futebol. Nem é o jeito que eu mais gosto, não é o jeito único, acho que o futebol tem vários jeitos de jogar, mas ele é um cara que assinou uma mudança. Ele é um cara único. Como que você perde assim? Você perde Mano, traz o Tite, mais ou menos assim. Ele é um cara único, você não consegue substituir o Guardiola. Ele é um cara muito autoral, que vai ser lembrado para sempre, como foi Rinus Michel, 54, Sepp Herberger da Hungria, 54. De tempos em tempos aparece algo novo no futebol. Novo mesmo, não um nome. E o Guardiola trouxe algo novo para o jogo. Então, e eu gosto muito do técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, campeão. Eu gosto dele como personagem também. As coisas que ele fala, as coisas que ele tem. Aquela coisa pouco egocêntrica, que é muito comum no futebol, em treinadores, que ele aparecer demais. Ele parece um personagem rico e é super campeão. Mas como treinador, assim, sem dúvida, que eu peguei, né? Acho que desde os anos 70 não tinha uma coisa absolutamente nova. Desde 74. Então, que minha geração assistiu, sem dúvida, foi o maior. Tá. Qual é o melhor jogador de todos os tempos que você viu jogar? Que eu vi jogar foi Maradona. Maradona? Que é o Messi e o Pelé, todo mundo fala que foi o maior. Enfim, eu discordo só de uma coisa, quando não vai ter outro igual. Por que não vai ter outro igual? Teve Jesse Owens batendo recorde. Todas as categorias, modalidades esportivas, o homem evolui a ciência, a física. Então, essa coisa de cravar que nunca vai ter o melhor, eu discordo. Mas, assim, é unânime que o Pelé foi o maior, eu não vi jogar. Dos que eu vi jogar, o que o Maradona fez em 86, eu nunca vi ninguém fazer. Pegou uma bola, botou assim no braço, assim, vamos ser campeão do mundo da Argentina sozinho, numa Copa do Mundo. O time da Argentina era muito inferior aos grandes, né? A Alemanha, a Inglaterra, o Brasil, enfim. E assim, o Messi foi muito bom jogador, talvez até melhor que o Maradona, porque ele joga bem em alto nível há 12 anos, 11 anos.
Mas como eu te falei, cara, eu sou um cara que quase fiz história, né? Eu acho o personagem Maradona muito maior que o Messi. Eu acho que o Messi foi melhor que o Maradona, mas o Maradona foi maior, um personagem maior, um personagem humano, um cara que dá tiro de garrucha no repórter, depois beija, separa, a mulher volta, tem problema com droga e defende um governo e fala mal de outro. O Messi parece uma coisa da geração PlayStation, existe mundial. Ele vai lá, joga a bola bem perfeita, volta para casa. Assim, ele faz todo o golaço toda semana, como parece que é a coisa mais normal do mundo. É óbvio que ele joga muita bola. É o maior em tempo, assim, ele e o Cristiano Ronaldo nunca teve uma dinastia de 10 anos de dois caras, assim, sem... O Ronaldinho, que jogou muito, foi um ano, 95 e 2004. Romário uma vez, 94. O Zidane jogou muito, 2, 3 anos, assim, em uma década, os dois dominam, assim, o futebol não existiu. Mas, que eu vi, eu sou de 77, eu votar num cara, eu voto no Maradona. Pelo que ele fez em 86, e porque é um personagem muito mais rico que o Messi, nem se compara. O Messi é um personagem sem sal total. É um jogador absurdo. Olha, e agora essa pergunta, eu quero que você responda com clareza. Ó, qual é a sua opinião sobre a situação financeira do Corinthians? Cara, é muito difícil dar uma opinião sobre algo que é escondido, né? O problema do Corinthians, como do mundo, do Brasil, na política e no esporte, é a falta de transparência total. Que não pagou funcionário, que não pagou, está devendo no clube, está devendo questão fiscal. E aí eu não consigo entender, porque eu sou de humanas, aí anuncia um jogador que vai ganhar 700 mil. Essas coisas eu não consigo entender. O Corinthians tem uma vantagem muito grande. O Corinthians e o Flamengo, muito mais que os rivais. E aí eu ponho o São Paulo, o Palmeiras e o Vasco um pouco abaixo. Um pouco não, bem abaixo dos dois, mas os 5 têm essa condição no país, mas mais Corinthians e Flamengo, pelo tamanho da torcida e o que elas provocam de audiência, o que elas provocam de comoção. O Flamengo vivia mal administrado desde 1500. Bastou 3 aninhos bem feito para a roda girar. Então, porque assim, o Botafogo, por exemplo, que é um time gigante, grande, precisa de vários anos, porque a torcida não é suficiente, a audiência não é suficiente para você arrumar casa em um ano. O Corinthians tem uma vergonha na cara, o Flamengo tem uma vergonha na cara, e em 2 anos você vira a roda, porque assim, a dívida é absurda, só que a sua possibilidade de gerar receita é absurda. E é muito fácil de futebol, porque assim, você briga com a sua mulher, você se separa. Você vai na padaria maltratado, você vai em outra. Você não vai na loja assim, na camisa de São Paulo? Não tem. Ah, não tem? Ah, então vem do Palmeiras. Se não tem, você não compra outra. Você pode xingar o time lá, brigar, mas você não... Ninguém fala assim, então não briga. Então, assim, o cara é corintiano, você tem um piso ali para trabalhar de 30 milhões de pessoas numa torcida absolutamente reconhecida como fiel, e não é à toa. E é uma torcida diferente do Flamengo, é uma torcida muito... mais da metade dela concentrada no principal centro econômico e publicitário do país, que é São Paulo. Então, assim, a sua capacidade de giro, de você fazer a roda andar, o Corinthians estava um lixo caindo aos pedaços, em 2007, quando foi cair do pedaço, igual ele caiu. Entrou uma gestão assim, melhorou um pouco o Corinthians, em 5 anos saiu da Série B para ser bicampeão do mundo. Ganhando, então, assim, a situação é caótica, patética, péssima. Primeiro que nós estamos no Brasil, que daqui 1 ano, 2 anos, vem um governo e faz um novo refis e zera tudo, e faz isso a cada 5 anos. Vai lá, zera tudo de novo. Aí eles roubam de novo, aí zera, e aí dá uma ajuda para o governo, o clube não paga, enfim. E pelo tamanho da torcida e a fidelidade que isso gera, né? Porque, assim, você fica muito bravo com o lugar, você não volta nunca mais. Eu sou uma pessoa que, se for num restaurante maltratado, podem me ligar para vir buscar em casa, eu não volto. Agora, time você não troca. Você xinga no dia seguinte, você tá lá comprando a camisa, você vai no estádio. Se você não vai no estádio, você compra, você dá audiência, e a audiência gera dinheiro, né? Então, assim, a situação do Corinthians é muito ruim, mas não é desesperadora. Porque é um clube que facilmente sai daqueles... Como o São Paulo. O São Paulo hoje que tem a terceira torcida do país, e como o Corinthians é uma torcida concentrada no Sudeste, né? É nacional como o Flamengo, mas menos, né?
é o centro mais rico, onde se concentram as maiores empresas, os maiores investimentos. Se você faz as coisas direito, você consegue fazer a roda andar muito mais fácil do que o Bahia, está há 10 anos fazendo coisa direito e não consegue sair competir, porque o orçamento nunca vai ser igual a de Rio São Paulo. 2 perguntas, rapidinho, né? Rapidinho, prometo que é rapidinho. O que você está sendo do Thiago Nunes? E essa eliminação da pré-Libertadores agora no começo do ano, eu acho que desmontou o time. Bom, nós estamos em pandemia, não tem jogo. Eu acho que o Thiago Nunes, o trabalho dele péssimo, péssimo. Um time como o Corinthians está disputando a não queda no Paulista e caiu na pré-Libertadores, que era o seu objetivo, com um time que jogou no jogo da queda que não tinha treinado nem jogado nenhuma vez. O trabalho dele é péssimo, muito discurso, foi burro, porque futebol, 90% é gestão de grupo, porque jogador de futebol animado, todos os técnicos de futebol entendem tática, que você gerar melindre e ego, e o cara chegou e já mandou os 2 ídolos da equipe embora. E aí você gera uma insatisfação no grupo, e esses caras que estão insatisfeitos, aí as pessoas falam assim, mas tem razão, na sua empresa, na sua empresa você vai trabalhar, você vai embora. No futebol, se esses caras vão correr, você vai perder o jogo. Não estou dizendo certo ou errado, funciona assim. E ele trabalha no futebol, devia saber disso, né? Então, o trabalho dele no Corinthians, até agora, é péssimo. Quando contratou, ele era a melhor opção do mercado, mas eu acho que ele sentiu o tamanho do Corinthians, a pressão que é trabalhar no Corinthians. E, assim, tem caras lá maior que ele. O Cássio está há 10 anos. Você não chega num lugar que você é menor que os jogadores, dando um tiro, você vai perder. Você tem que mimar. Errado é errado, mas futebol é assim. Ou você ganha os caras na conversa, eles correm para você, ou você perde o jogo. E ele geriu pessimamente, deu entrevistas patéticas, né? Você vê um jogo, ele vai para entrevista e você fala assim, vou até beber, tô bêbado, porque ele fala um monte de coisa que não aconteceu. Então, o trabalho dele até agora é péssimo. Mostrou um Atlético que tem potencial, teve 3 meses aí de pandemia para ele pensar na vida. Talvez ele esteja mais a par do que o Corinthians, do que São Paulo, que não dá para fazer as coisas Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, você tem que chegar pianinho, fazer aos poucos. Enfim. Futebol é melindre, é grupo, muito mais do que tática. E olha, logo depois da pré-Libertadores, teve o clássico já contra o São Paulo. E o Corinthians jogou super bem, que eu achei que o São Paulo ia perder, mas foi um clássico bem equilibrado. Então, foi um clássico equilibrado e eu brinquei com meus amigos São Paulinos e é verdade. Foi um 0-0 ali. No final, o Corinthians podia ter ganho o jogo. Sim. O São Paulo poderia ter ganho o jogo. Teve um pênalti que não deu, teve uma coisa que não deram. Enfim, poderia ter ganho um jogo um ou outro ali no final. Mas foi um jogo para 0-0 mesmo. Só que assim, é porque foi o São Paulo, que tem essa coisa recente, no futebol tem essa coisa de jejum, porque se é o contrário, o São Paulo caindo pelas tabelas, chega em Itaquera, se perder vai cair, o Corinthians metia 4. O São Paulo perdeu a chance por essa questão do futebol que é muito cíclico. Né? O Corinthians ficou uns 5, 6 anos ali até cair, e no ano que caiu, ganhou, inclusive, o gol do Betão no mundo. Mas assim, que o São Paulo ganhava, eles não conseguiam ganhar. Enfim. Então, assim, o futebol tem uma coisa que o Nelson Rodrigues chamava de sobrenatural de Almeida, mas que existe, né? E o São Paulo não soube, porque o estádio é essa aberração de torcida única, né? E a aberração em Itaquera também, não só no Morumbi, qualquer lugar é uma aberração. Estou dizendo no Morumbi. O São Paulo ganhou o jogo, pelas tabelas jogando mal. E o São Paulo não soube botar o Corinthians nas cordas, né? E é muito de momento isso, né? Enfim, na época da fila, o Corinthians com 11 anos sem ganhar do Santos. Podia acontecer tudo. Perdia pênalti, Pelé abaixava na hora um gol espírito. Futebol tem umas coisas que não se explica com a razão. Quando não ganhar um título, um mata-mata direto contra o maior rival, o Corinthians vai ficar na hora do jogo grande, sente ali É muito mais importante hoje para o São Paulo ganhar o Corinthians do que ganhar para o São Paulo. Eu acho que isso pesa na hora do jogo. Vamos para a última pergunta. Até agora, o que podemos levar de positivo nesse ano de 2020? Sobre futebol? No mundo e no futebol. Pergunta? Futebol no mundo mesmo. Sinceramente, nada.
Absolutamente nada. Nós provamos que nós somos uma sociedade absolutamente egocêntrica, canalha, egoísta, cada um por si, no meio de uma pandemia. Tem gente preocupada com o seu contrato e não com o contrato do campeonato. Quem vai ganhar? Aos menores, não houve nenhum processo coletivo. Não importa se você concorda ou não, uma decisão coletiva. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos, Vasco, vamos parar, vamos continuar, vamos treinar tal. Mas tal time não tem condição de fazer o teste, então vamos fazer um rateio, vamos testar tudo assim. Não importa qual for a solução, mas se provou, e o Flamengo é o exemplo top da carreira assim, do egoísmo. Flamengo e Bangu é o jogo mais triste da história do futebol mundial. Foi um jogo sem torcida que podia ser em qualquer lugar. Foi feito no Maracanã, com um hospital de campanha anexo, que morreram 2 pessoas durante a partida. Então isso mostra o que é o futebol, enfim. No Brasil, espero que pós-pandemia vai ter uma mudança econômica, vai as coisas melhorem. Mas foi muito triste. Vitor, foi um grande prazer te receber aqui no programa. As portas vão estar abertas para você sempre. Muito obrigado. Um abraço a todos, bom curso aí, futuros colegas de profissão. Um abraço. Até o próximo podcast. Me inclui aí pro Neto Tabet.